Você já teve dificuldades em abrir conta em um banco ou tentar baixar taxas com um plano mais simples? Uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontou que abrir uma conta no banco não é tão simples quanto se imagina. O levantamento apontou que nas 6 maiores instituições financeiras do país, é o funcionário do banco quem decide o pacote a ser contratado. Ou seja, o consumidor fica sem opções de escolha. João Paulo possuía uma conta salário em um banco e não percebeu que as taxas tinham aumentado. Na tentativa de resolver o problema e baixar as cobranças, teve uma surpresa. Eu tinha uma conta e eu pagava uma taxa que era muito alta e eu precisei abaixar esse valor porque já não estava dentro dos meus planos de gasto. Aí eu fui até a agência e eles me explicaram que existia um método que eu precisava pagar um seguro de vida. E a partir desse seguro de vida eu teria que pagar uns 5, 6 meses para depois abaixar essa taxa. Propostas casadas são ilegais e o cliente deve ficar atento e não aceitar qualquer oferta do banco. O gerente oferece para o cliente um contrato de crédito. Todavia, para adquirir esse contrato, ele vai ter que fazer um seguro de vida ou coisa que o valha. Esse tipo de situação é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, você não pode adquirir um produto e ser empurrado para o consumidor um outro produto. Além de ter atenção em contratar o serviço que realmente precisa, caso lesado, o consumidor deve reclamar. O interessante é que o consumidor, geralmente, ele vai perceber que o contrato ficou leonino, ou seja, está puxando pelo lado da instituição financeira, quando ele não consegue pagar aquela prestação que ele adquiriu. Então, ele vai buscar os órgãos do judiciário para poder trazer esse equilíbrio de volta e verificar se naquele contrato tem cláusulas abusivas no sentido de juros sobre juros, juros remuneratórios, taxa de adesão, uma série de outros fatores. Se acontecer essa situação, deve procurar o PROCON ou o Juizado Especial de Relação de Consumo ou Juizado Cível, quando na comarca não existe um Juizado Especial da Relação de Consumo, ou até mesmo a Justiça Comum. Mas como prevenir é melhor do que remediar? O ideal seria ele verificar a condição de pagamento. Ele vai ter condição de honrar com aquele compromisso que ele está assumindo? Outra coisa interessante seria ele consultar um advogado, né? Porque o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, se ele tem condição de consultar um advogado, ou até mesmo a Defensoria Pública, para que esse advogado possa esclarecer para ele se aquele contrato tem alguma cláusula abusiva, ou se está pendendo mais para o lado do banco, se está alguma coisa desequilibrada, seria o ideal.